Como ter um relacionamento com um brasileiro. Pessoal, hoje aqui vou vos contar como vocês devem ter um relacionamento com um brasileiro. Basicamente vou contar aqui por experiência própria. Mas se você gostou do conteúdo, inscreve-se no canal, deixa seu like e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos que passam neste canal aqui. E sem falar muitas coisas, puxa a vinheta aí. Beleza, galera? É assim, basicamente, o título que eu escolhi hoje aqui, como vocês devem ter um relacionamento com um brasileiro. Basicamente, escolhi esse tema aqui por experiência própria que eu tenho em relacionamento com os amigos brasileiros, não só também os amigos brasileiros que são também amigos dos africanos. Basicamente é assim, para você que não é brasileiro, vai conhecer aqui como você deve ser amigo de um brasileiro, e você também que é um brasileiro também vai conhecer aqui como deve ser amigo de um africano, basicamente um moçambicano. Primeiramente, para iniciar aqui, dizer que nós, africanos, basicamente para termos uma amizade, posso dizer que uma amizade aconchegante com um amigo brasileiro, já viemos com aquilo que é respeito, tá a ver? Primeira coisa em alemão é respeito com o próximo. Apesar de ter uma intimidade muito aconchegante assim, deve ter respeito com o seu próximo, basicamente assim. Os brasileiros, pelo que eu vi, na experiência que eu tenho com alguns meus amigos, né? Onde eu, pelo menos, estou a estudar, como vocês sabem, eu estou a estudar aí uma formação de medicina. Alguns amigos brasileiros, eles gostam muito de falar, né? Não gostam muito de ficar em silêncio, e não só também, eles gostam muitíssimo de comentar coisas, tipo, uma coisa pode não ter interesse, mas comentar alguma coisa. Já são duas opiniões muito básicas para você ter uma amizade brasileira. Então, eu já fiquei aquele tipo, os brasileiros gostam disso. E não só também, eles gostam também de aperfeiçoar novas coisas, novas experiências. Você já vai ter uma amizade brasileira. Um brasileiro chegando cá em Moçambique, para você ter uma amizade conectada com ele, basicamente, eles vão gostar de ti. Pelo menos meus amigos, quando eles me conheceram através do meu canal, tá vendo, né? Conheceram-me através disso aí. Mas foram me conhecer pessoalmente, viram o meu interior, gostaram de mim e eu gostei também deles. Basicamente a gente conversa no WhatsApp, conversamos também no Instagram, conversamos de várias coisas. Então, basicamente, para você ter um relacionamento com um amigo brasileiro, você deve ser carinhoso. Mas vem aqui uma questão que me perguntaram muito. Como você deve ter um relacionamento, você sendo brasileiro, com um africano? É assim, nós africanos, ou dizendo bem, nós moçambicanos, nós já estamos na nossa mentalidade de que, nosso país é pobre em relação ao Brasil. Mas também temos algumas experiências que também a gente tem do Brasil. Então, quando você é um brasileiro, quer fazer uma amizade com um africano, basicamente, sempre vou dizer, deve iniciar com o respeito. Pode ser, seja grande, seja pequeno, o respeito deve ser acima de tudo, porque o respeito é que diz tudo. Mesmo sendo numa família, o respeito diz alguma coisa. Diz alguma coisa. Então, basicamente, um brasileiro para ter conexão com um africano, já inicia respeito. E segundo, já inicia uma confiança. Que tipo de confiança para o amanhã? Nós pensamos que quando os brasileiros querem ser nosso amigo, querem só nos aproveitar, mas não são todos. Alguns fazem isso, querem fazer isso, querem a nossa amizade, para o quê? Para querer nos aproveitar, mas não são todos. Alguns brasileiros são verdadeiros amigos. Quando chegam aqui em Moçambique, ou alguns que nascem aqui mesmo em Moçambique, já tem aquele hábito, ainda muito bem, já tem muito hábito. Você já conhece basicamente alguns brasileiros? Comenta aqui embaixo aqui se você conhece algum brasileiro, ou se você conhece também algum africano, tem um amigo africano que você conversa muito, qual é o comportamento dele. E para ter um relacionamento, que tipo de relacionamento? Vamos lá deixar na parte de amizade. Um relacionamento amoroso, digamos assim, uma mulher para com um homem. Uma brasileira e um brasileiro. Primeiro vamos iniciar uma brasileira com um africano. Já estava aqui a errar aqui. Uma brasileira e um africano. Se uma brasileira gostar de um africano, basicamente, ela deve
considerar a cultura deste africano. Basicamente, quando uma brasileira não considera uma cultura de um africano, o africano ou o moçambicano vai ficar indignado e não vai querer ficar com a pessoa, porque a pessoa, né? Nós africanos valorizamos muito a nossa cultura, basicamente. Um pouco, uns 10% da nossa cultura. Mas nós, vou vos contar uma verdade, nós africanos aqui consideramos mais cultura dos outros em relação à nossa. Mas a nossa cultura nós não deixamos de fora. Em relação a uma brasileira também considera a cultura mais dela em relação à nossa. Por causa do quê? É uma cultura que varia, não está a ver? Uma cultura que varia. Então, basicamente, nós como africanos, para termos aquela amizade brasileira, nós já sabemos que devemos gostar o que a pessoa gosta. Se uma brasileira vem, você convida para jantar ou para almoçar. Se você dá uma comida que ela pode vir a estranhar, não se sinta mal, não critica ela. Quer saber, para ela é nova, ou para ele é novo esse alimento. Então, deve tentar maneira de se habituar. Ou que nem eu aqui, podem me dar alguma refeição que eu nunca vi na vida. E eu rejeitar. Não rejeitar aquele por associar, não. Só por ver aquela comida dizer que não. A comida está oriunda para mim. Porque não vai ter aquele apetite de comer. Então, devemos considerar primeiramente a cultura das pessoas. Como é que podem se beneficiar. Um relacionamento. Para você ter um relacionamento com uma brasileira, a experiência que eu ganhei, né, com as pessoas, um relacionamento, deve ser muito carinhoso, basicamente isso aí. Carinho não pode faltar. Acima do respeito, deve também estar lá carinho. Ser muito carinhoso. Porque, acima de tudo, você não pode ser uma pessoa arrogante, para uma mulher, ou mesmo assim para um homem. Deve considerar as características dela, aceitar os defeitos dele ou dela. Basicamente isso aí. Então, assim você já vai ter uma amizade brasileira. Alguns, né? Não são assim, todos, né? Não são assim. Alguns são arrogantes, são aqueles imprevisíveis. Mas basicamente você sabe que meu amigo gosta disso e não gosta disso. E também dizer aqui que a amizade africana é abrangente muito no Brasil. Nós somos mais conchegados ou conectados nos brasileiros. Por que somos mais conectados nos brasileiros? Porque nós já estamos aqui em África, aqui em Moçambique, né? Temos vários conteúdos. Nós assistimos aqui filmes brasileiros, novelas brasileiras, desenhos animados que são reproduzidos lá em Brasil. Então, já estamos a aprender o que eles fazem, tá vendo, né? Até alguns aprendem os sotaques brasileiros. Basicamente, como se fala, né? Quando dizem arroz, tá vendo? Então, aquele sotaque também já nos ajuda a termos mais uma conexão com aqueles brasileiros. Basicamente isso aí. Eles também podem ter essa conexão, mas fica um pouco difícil. Basicamente, para eles terem essa conexão dos africanos aqui, é algumas músicas que os brasileiros escutam. Então, para você ser amigo de um brasileiro, já disse, para você ter um relacionamento amigável para alguém, seja em relacionamento de amoroso ou amigável, seja carinhoso, não só também respeitoso, acima de tudo, respeitar a pessoa e também entender as culturas da pessoa. Tá vendo, né? Entender, até não precisa entender, pode dizer que respeitar a cultura daquela pessoa. Do Brasil mesmo assim, aqui em África. Basicamente isso aí. Então, se você está assistindo até esse vídeo até neste momento aqui, por favor, deixe seu like, ative o sininho de notificações para saber todos os vídeos que passam neste canal aqui. E não esquecendo também, inscreve-se aqui embaixo aqui. Se você ainda não se inscreveu, inscreve-se aqui para não perder nenhum conteúdo que passam neste canal aqui. E continuando aqui a dizer que a amizade brasileira, para finalizar este vídeo, a amizade brasileira é muito fantástica, muito boa. Não vais encontrar todos assim. Vais encontrar alguns pilantras que vão te passar a perna. Mas tem que abrir bem o olho. Porque alguns são aqueles malfeitores que têm má fé. Podem te querer passar a perna ou te arrancar alguma coisa por inveja. Nem todos nós somos bons. Temos nossos erros. Mas basicamente, se você quer fazer uma amizade brasileira, basicamente, primeiro vai ser respeitoso, carinhoso. Essas duas coisas, não pode esquecer. Respeitoso e carinhoso. Duas coisas. E depois aí vai considerando a cultura da pessoa, não só também vai aprendendo as coisas e saber perguntar. É muito bom.
é saber perguntar, porque quando você sabe perguntar, você vai chegar a muitos lugares. Então, basicamente esse foi o vídeo de hoje aqui. Se você tem alguma coisa para comentar, comenta aqui embaixo aqui o que você acha dessas amizades que nós africanos aqui devemos ter com os brasileiros. Então estarei aqui a responder aqui. E não esquecendo também, segue-me no meu Instagram, minha página lá. O link está aqui embaixo na descrição. Vai lá me seguir lá. E não esquecendo também que todos os dias, eu estou lá no Instagram para vos responder as vossas questões. Então, eu fico por aqui. Até a próxima oportunidade e valeu!